Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Estamos aí de volta. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a norma regulamentadora número 1 da Secretaria do Trabalho, norma de segurança do trabalho, tá? Então eu já estou com ela na tela e, muito embora é uma norma bastante técnica, assim, ela é a primeira de todas as normas. Nós não vamos ver todas, tá? Fique tranquilo. Mas eu acho assim, as principais a gente vai dar uma passadinha, tá? E aí eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão aí. Bom, sobre essa norma, propriamente dito, vamos pegar uma canetinha aqui para a gente poder brincar, né? Então, ela é uma norma que trata sobre disposições gerais, tá? Essa parte de gerenciamento de riscos ocupacionais, eu acho que isso daqui é mais para os técnicos em segurança do trabalho, né? A gente não tem que se preocupar muito, não. Então vamos colocar aqui, ó, são os técnicos em segurança do trabalho, né? Isso a gente não tem que se preocupar muito, não. Mas essas disposições gerais aqui, eu acho que é importante a gente conhecer, né? Essa norma ela é bastante interessante porque ela dá subsídio para todas as outras normas de segurança do trabalho, né? Então a gente começa aqui no campo de aplicação, né? As normas regulamentadoras estão aqui, ó, cadê isso aqui? As normas regulamentadoras obrigam empregadores e empregados urbanos e rurais. Ou seja, as normas regulamentadoras são obrigatórias, tá? Então é obrigatória, não é facultativa, não é isso, é obrigatória, é uma lei, né? Ela é prevista na CLT, na realidade ela faz parte da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e ele reforça aqui, ó, as normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas organizações e pelos órgãos públicos, todos eles, desde que eles possuam empregados regidos pela CLT. Ok? Então, olha só, se a empresa tem funcionário regido por CLT, isso só vale para empresa pública, tá, gente? Porque a empresa particular só tem CLT, não tem outra opção. Tá, agora tá tendo umas outras aí, mas é a CLT que vale. Tá? Então, para todo efeito, é CLT. Existe também algumas relações de MEI, microempreendedor, né, etc. Mas isso também é previsto no CLT, tá? Então, olha só que interessante. Isso aqui é observação, como que ela está. Ela é obrigatória, né? Escolha obrigatória. Vamos pegar aqui os deveres, direitos e deveres. Cabe ao empregador cumprir. Vamos trocar aqui, vamos por verdinho agora. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho. Então veja, isso já estabelece que é obrigação do empregador cumprir e fazer cumprir. Então, assim, por exemplo, o empregador é obrigado a instituir, por exemplo, um EPI. Não é só dar o EPI, ele tem que fornecer o EPI, treinar o EPI e obrigar o uso do EPI. Isso é função dele, da empresa, tá? Ele também é obrigado a informar os trabalhadores. Mas informar o quê? Informar dos riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Imagina, uma pessoa não pode começar a trabalhar num local e não saber quais são os riscos que ela está correndo. Isso não pode, não é permitido um negócio desse. O empregador tem a obrigação de informar quais são os riscos. Entendeu? Não é só entregar um EPI quando entrega, não é só isso. É isso e explicar, deixar bastante claro para os funcionários quais são os riscos que eles estão submetidos, né? Também, o empregador também é obrigado a informar quais são as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir os riscos. Tá? O que a empresa faz para minimizar, mitigar o risco? O que ela faz? Né? Então, ela também é obrigada a fazer isso. Ela tem que informar
ela tem que explicar quais são os riscos e informar o que ela faz para aliviar, né? A empresa também é obrigada a informar sobre os resultados dos exames médicos e exames complementares de diagnóstico que o trabalhador eventualmente for submetido dentro da empresa em função das atividades que ele desenvolve. Para quem trabalha, que eu acho que deve ser talvez a maioria de vocês sabe que você faz um exame médico quando você entra, chamado de admissional. Você faz um exame médico quando você sai da empresa, chamado demissional, independente de se você pediu demissão ou foi mandado embora. E você faz assim, os exames periódicos, né? Ou seja, uma vez por ano, às vezes até menos que um ano, você faz os exames que é para fazer um acompanhamento de como que está a tua saúde. Mas tudo focado no trabalho, gente. Tá? Na realidade, lá não vai ficar vendo como que está o teu diabetes. Isso é para velho, né? Não, nem sempre, né? Mas como está a pressão. Não é isso, tá? Em alguns casos sim, mas não é isso. Na realidade, vai se fazer exames principalmente focado no ramo de atividade que você trabalha, na função que você exerce. Então, a gente procura, isso na realidade é o médico da empresa, ele estabelece uma rotina de exames que é para a gente monitorar como que está as medidas preventivas. Por exemplo, você trabalha em um local que tem muito ruído. Então, se tem muito ruído, todo ano você tem que fazer exame audiométrico. Além de a empresa fornecer os EPIs, todo ano tem que fazer exame audiométrico. Por quê? Porque no exame audiométrico eu vou ver se a medida dos EPIs está sendo eficiente. Então tá legal, você não teve perda auditiva nenhuma, tá? Então está funcionando bem. Aí a medida que no exame detecta que você está tendo perda auditiva, aí significa duas coisas: ou que o EPI não está eficiente, ou que você não está usando, né? Então é por isso que é utilizado, é por isso que é feito esses exames, tá? Então veja, a empresa é obrigada a fornecer os resultados desses exames, né? A empresa também é obrigada a informar os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho. Todo ano tem que fazer uma mediçãozinha. Bom, mediçãozinha é modo de falar, né? Às vezes é mediçãozona. E tem que avaliar como está o calor, como está a umidade, como que está ruído, enfim, radiações. Enfim, tem que se fazer um monitoramento particulado em suspensão no ar, vazamento de gases, enfim, vapores, fumos, que são metais na forma de vapor, são vapores metálicos. Então tem que fazer essa análise, né? E o resultado disso tem que ser passado aos funcionários para eles saber quais são os riscos que eles estão correndo, né? Então essas análises ambientais têm que ser informadas. Isso está na NR1. A empresa é obrigada a elaborar ordem de serviço sobre saúde e segurança do trabalho, né, com a devida ciência dos funcionários. Nessas ordens de serviço é onde efetivamente vai ser apresentado para os funcionários os riscos que eles estão submetidos e também, basicamente, as formas de prevenção, né? Então, para cada ramo de atividade, para cada funcionário, tem que ter uma ordem de serviço. É uma ordem de serviço de segurança do trabalho. Todo funcionário tem que ter ordem de serviço, né? Às vezes a ordem de serviço fica até extensa, de tantos problemas que tem, mas tem que ter. A empresa tem que permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem as fiscalizações dos preceitos legais e regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, vai ter um evento de segurança, vai ser feito um monitoramento, vai ser feito uma investigação. Os representantes dos trabalhadores, eles têm o direito de acompanhar. Diga-se de passagem, quando fala assim representantes dos trabalhadores, nós podemos entender que isso daqui, gente, entre outros, nós podemos entender como sindicatos, tá?
Então, em tese, o sindicato pode acompanhar, ou outro representante do trabalhador, né, que for nomeado. A empresa tem que determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou de doença relacionada ao trabalho. Quais são os procedimentos? Isso tem que estar claro, tem que existir os procedimentos de emergência. Também tem que ter disponível a inspeção do trabalho, a fiscalização, as informações relativas à segurança do trabalho. Ela tem que implementar medidas de prevenção sempre que possível, ouvindo os trabalhadores e com uma certa prioridade. Mas olha, esse é um ponto que dificilmente a gente faz, né? Ouvindo os trabalhadores. Ou seja, o trabalhador tem o direito de opinar. Ele tem o direito de opinar. E quais são as prioridades que a empresa tem que fazer? Primeira coisa, eliminar o fator de risco. Eliminar o risco. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, né, dentro da área que vocês estão estudando. Imagina que nós temos uma fábrica que é muito barulhenta. Que é uma coisa mais comum no mundo, né? Fábrica que tem ruído. E aí a gente pode falar assim, mas de onde vem o ruído? O ruído vem das máquinas. Ótimo. Então, por exemplo, como essa parte, o guardião das normas regulamentadoras são os técnicos de segurança do trabalho. Você vai falar que o técnico de segurança do trabalho ele vai ter que eliminar ruído? Cá entre nós, gente, ele não tem condição nenhuma de fazer isso. Não é que eles não têm que se preocupar, ele tem que se preocupar, mas ele não tem condição técnica nenhuma de fazer isso. Quais são, então, os profissionais dentro das empresas que teriam condições de diminuir o ruído da máquina? Assim, nem sempre, mas assim, se existir profissionais dentro da empresa que consigam diminuir o ruído da máquina, quais são eles? Eu diria para vocês que talvez os grandes concorrentes para fazer isso são os profissionais de manutenção, né? De engenharia e manutenção. São os grandes. Depois a gente tem também o pessoal de produção, porque de repente o barulho, o ruído é a forma que trabalha, ou de repente o ruído é em função dos ajustes, da regulagem da máquina, não é? A forma que está regulada, ou a tecnologia que foi utilizada na fabricação da máquina. E tem ramos de atividades que fica difícil de a gente eliminar completamente os ruídos, né? Os ruídos assim insalubres. Então, eu chamo a atenção aqui porque eu queria dizer o seguinte, olha, a eliminação dos fatores de riscos, ele está fundamentalmente associado a diversos profissionais, né? Então a gente pode pensar que é um multi-especialidade, né? E, no caso, a mecânica, ela tem participação grandíssima mesmo aqui, né? Em amplo sentido. Tanto na parte nobre, porque são os mecânicos que vão conseguir resolver boa parte desses problemas, são os elétricos que vão conseguir resolver e são os profissionais de automação que vão conseguir resolver boa parte desses problemas, tá? De eliminação dos fatores de risco. É difícil para a área de segurança do trabalho resolver os fatores de risco, mas às vezes consegue. A outra forma, quando eu não consegue eliminar o fator de risco, ou seja, eu não consigo eliminar o risco que existe, é através de minimizar os fatores, com a adoção de medidas de proteção coletiva. Ora, então, por exemplo, um equipamento ruidoso, eu vou lá e coloco um enclausulamento. Eu blindo o equipamento para o ruído ficar confinado. Ou num torno CNC, num centro de usinagem, onde tem o risco da projeção de cavacos para tudo quanto é lado, eu faço uma cabine em policarbonato, eu vedo totalmente a máquina, digamos assim, de tal forma que o cavaco vai bater ali e vai ficar ali dentro. Então eu estou colocando uma proteção coletiva. Mas diga de passagem que mesmo assim, e vocês devem ser prova viva do que eu vou falar, mesmo com essas proteções coletivas, mesmo assim o pessoal usa individual, estou correto? Mesmo tendo isso em torno da máquina, ainda assim vai usar o óculos de proteção, né? Mas olha, eu não falei ainda de proteção, equipamento de proteção individual, né? Depois vem a minimização e controle do fator de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho, né? Por exemplo, eu posso de repente tirar o profissional ali de perto da máquina,
De repente tem um posto de trabalho que, se eu tirar ele perto da máquina, eu consigo minimizar o fator de risco, não é? Nem sempre o profissional tem que ficar exposto ao risco. Quando aquele risco é pertinente ao trabalho dele, sim, mas às vezes não. Às vezes ele não está, ele só está ali, né? Foi colocado ali. Por exemplo, imagina que dentro de uma sala de aula a gente coloca um compressor para as aulas de automação pneumática. Pô, dentro da sala de aula, um compressor? Caramba, está colocando todo mundo em risco. Esse compressor não podia ficar para fora? Podia, né? Ou, no caso, de repente, quando não tem como fazer isso daí, eu poderia simplesmente tirar todo mundo da sala de aula e vai para outra sala? Talvez, né? Agora, digamos que não é uma sala de aula, mas é uma área produtiva onde tem que ficar equipamento mesmo, e fica lá, tem um mini escritorinho no meio da fábrica. Mas será que onde fica um operador sentado numa mesa fazendo controle de produção? Será que ele não podia ficar em outro local, menos ruidoso? É provável que sim, né? E a adoção de medidas, por último aqui, ó, a adoção de medidas de proteção individual. Aí sim entrou os EPIs. Então olha só que interessante. Dentro da estrutura de decisões, o EPI ele é o último que tem que ser adotado, quando se já esgotou todas as outras alternativas. Mas eu confesso que o EPI é o mais fácil de ser aplicado e dificilmente as empresas usam a adoção do EPI como última opção. Dificilmente. Sempre é a primeira opção, mas está em desencontro ao que manda a legislação, né? Vocês devem ter acompanhado as reportagens, né? Diga-se de passagem que os EPIs estão muito na moda atualmente, nessa época de Covid-19, né? Então, assim, tem muita gente fazendo EPI. Eu mesmo fiz algumas suportes para protetor facial, né? Na impressora 3D. Mas é um erro, né? Porque, na realidade, o EPI ele é regido pela norma NR6, né? E assim, tem critérios para ser considerado um EPI. E um dos critérios, ele tem que sofrer um ensaio de como que eu diria assim, de conformidade, né? Então, assim, ele realmente é seguro, né? Então a gente está fazendo aí protetor facial, máscara e etc, né? Lógico, para um uso assim acessório, para ajudar, tudo bem, mas como um meio, vamos fazer máscara de proteção pro pessoal da saúde, gente, sem chance, né? Vamos fazer protetor facial pessoal de saúde, sem chance, né? Tá totalmente equivocado, né? Porque na realidade eles têm que usar de acordo com equipamentos certificados, né? Esse é o correto, né? É melhor um equipamento não certificado do que nada, você concorda? Eu concordo em partes, né? Às vezes é melhor não ter um dado EPI, um dado EPC, do que ter mal feito, né? Um exemplo é um corrimão, né? Um guarda-corpo, né? É melhor num parapeito não ter um guarda-corpo mal fixado do que ter um mal fixado. Porque se tem, a pessoa pode confiar nele e apoiar nele, e ele cair e a pessoa cair junto. Se não tem, ela nem chega perto, né? Então nem sempre um EPI meia boca é melhor do que nada, né? Nem sempre. Bom, cabe ao trabalhador. Então vamos lá, o que a legislação fala sobre o trabalhador? Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança do trabalho, né? Inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Então olha a obrigatoriedade, né? A ordem de serviço é um documento que tem muita força, né? Submeter-se aos exames médicos previstos no NR. Olha, é obrigação, você não pode negar fazer um exame médico que a empresa está pedindo, está lá, né? Você é obrigado. Colaborar com a organização na aplicação das NRs e principalmente utilizar os equipamentos de proteção individual fornecido pelo empregador. Gente, a recusa a qualquer um desses itens, olha aqui, olha, constitui ato faltoso, a recusa injustificada. Lógico, se eu não vou usar um EPI porque eu estou com inflamação no ouvido, e aquele protetor de inserção ele me faz
ele tá doendo, eu não aguento, aí tá justificado, né? Vamos buscar uma outra alternativa. Uma empresa decente vai procurar uma outra alternativa, que é o protetor do tipo coxa. Mas assim, mas eu não posso falar, eu não vou usar porque eu não gosto. Isso daí dá direito à empresa a uma demissão por justa causa. Tá? E é obrigação da empresa. Eu queria alertar mais ainda. A empresa é obrigada a punir. Não é que ela impune se ela quer, ela é obrigada a punir. Né? Por outro lado, o trabalhador ele tem o direito de interromper suas atividades. Ele pode interromper suas atividades, né? Quando ele constatar uma situação de trabalho onde, ao ver dele, lógico, envolva um risco grave e iminente à sua vida e à sua saúde. Né? Para isso ele tem que informar o superior hierárquico. Olha, eu não vou fazer isso aí que está perigoso. Olha, eu não vou fazer isso. Olha, trabalho em altura eu não faço porque eu tenho vertigem, eu passo mal. Enfim, não, eu não vou entrar aí não. Nossa, isso aí eu sou alérgico. Né? Enfim, quando ele vê que aquela situação pode fazer mal para ele, ele tem o direito de recusar, tá? É um direito dele. Olha só, comprovado, se a empresa comprovar, né, que realmente existe uma situação grave e iminente de risco, ela não poderá exigir a volta de trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as ações corretivas, tá? Então, uma vez que ela reconheceu que ele tem um risco grave e iminente, ou seja, um risco que pode causar um acidente mesmo, ela tem que é risco gravemente à vida e à saúde, né? Então tá aqui, ó, a vida e a saúde. Tem isso também que é importante a gente falar, né? Qual o risco de prender meu dedo lá? Não, isso daí não é previsto nesse item. É lógico que se tem uma situação que vai acontecer, é óbvio, né? Aquela forma de trabalho vai acontecer. O trabalhador ele tem o direito, mas ele não pode também ficar buscando pelo em ovo, né? Eu vou trabalhar num açougue e eu não vou operar aquela máquina de um moedor de carne porque é perigoso prender minha mão lá. Tá doido? Né? Não é assim, tem dispositivos e alguns moedores têm até prolongamento lá e obstáculos que é impossível colocar a mão, né? Enfim. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função, que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existam ou possam existir na nova função, no novo local de trabalho, os meios para prevenir os riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com... Bom, e os procedimentos no geral. Tá meio redundante isso daí, né? Que ele vai buscando uma questão de risco grave iminente, enfim. Então, olha só, toda vez que é admitido, tem que fazer uma informação. E toda vez que muda de função, também tem que fazer essa informação. Esse treinamento, ele pode ser através, ou melhor, essas informações, elas podem ser transmitidas através dos treinamentos ou através dos diálogos de segurança. É comum nas empresas elas fazerem o diálogo diário de segurança. Também, às vezes tem o diário semanal de segurança, às vezes é isso aí também. O importante é o seguinte, é um bate-papo, né, que se faz com a equipe, por setor muitas vezes, né, sobre questões de segurança, coisa de alguns minutos, né? Então pode ser aproveitado esses momentos aí, desde que crie-se uma documentação, né, física ou eletrônica de que o funcionário ele foi alertado sobre os riscos, né, e sobre as medidas preventivas e corretivas, né. Bom, a norma traz também uma parte do gerenciamento de riscos ocupacionais que eu não vou falar isso com vocês. Apenas vou passar o seguinte, olha só que interessante que diz aqui nessa parte sobre gerenciamento de riscos sobre o gerenciamento de riscos, né?
ocupacionais. Evitar os riscos ocupacionais, a organização deve evitar os riscos ocupacionais, então ela tem que trabalhar para evitar os riscos que possam ser originados no trabalho. Identificar os perigos e possíveis lesões à saúde. Avaliar os riscos ocupacionais indicando nível. Aqui já começa a falar sobre questões de nível, de prioridade, de severidade, entendeu? Aqui já é um conceito um pouco mais sofisticado, mas que não é coisa para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia que essa concepção ela existe, tá? Essa norma é uma norma que ela nem entrou ainda em vigor, ela entra agora em janeiro de 2021, tá? Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na prioridade estabelecida e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais, né? Isso já é uma visão mais moderna, onde risco ele existe, a gente tem que gerir os riscos, nós temos que minimizar, mas assim, risco zero, isso é uma utopia, né? Risco zero não existe. A empresa precisa considerar as condições de trabalho. Aqui já começa falando um pouquinho de NR17, que é sobre ergonomia. Assim, não que a NR1 vá chamar todas as outras normas, mas ela vai chamando, devagarzinho ela vai chamando ergonomia. Aqui eu não vou falar para vocês, mas ela fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, sobre a CIPA, que é NR5. Você vê, e vai indo. A gente falou sobre exame médico, NR7. Então ela vai chamando várias normas de segurança, né? Aqui. Lógico, cada uma no seu local específico, né? No levantamento, ele fala muito aqui de levantamento preliminar de riscos, e aí a norma ela comenta o seguinte: o levantamento preliminar de riscos, ele deve, de perigo, aliás, deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Então olha só que interessante, gente. Vocês, como futuros técnicos em automação, em mecatrônica, normalmente vocês vão, no desenvolvimento de suas funções, vocês vão, consciente ou inconscientemente, trabalhar essa questão aqui, ó. Concorda? Porque você faz uma automação, você muda a forma de trabalho para os operadores. E aí tem que se pensar nos riscos. Então é muito importante a análise de riscos, né? Nós temos que pensar em eliminar todos os riscos. Mas existindo o risco, esse risco ele precisa ser discutido, porque ele precisa a empresa, a organização, ela precisa tomar algumas atitudes. A gente não pode ficar quieto, vamos ficar quieto, ninguém percebe, né? O projeto tem uma falha. Não é que o projeto tem uma falha, é que aquele risco ele faz parte daquela solução adotada, né? Será que é tão fácil assim a gente eliminar aquela solução adotada? Olha aqui. Aqui ele já fala, lembra que eu falei para vocês? Aqui ele fala sobre a NR7, ó. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado, de acordo com os riscos ocupacionais nos termos da NR7. Aqui também, gente, sabe? As ações nossas, a gente pode, propondo a solução para um dado problema, gerar outro, né? E às vezes nós podemos gerar algumas condições, por exemplo, um equipamento que ele vai usando uma tecnologia de radiação ionizante. Pronto, geramos um problema. Não existia, não se trabalhava com radiação ionizante, agora trabalha com radiação ionizante. Estou trabalhando com tecnologia de espectrofotrômetro ou medição de nível usando partículas gama, né, ou raio-x, entendeu? Então isso precisa entrar num plano mais complexo de solução, né, e de gerenciamento dos riscos, né. A norma ainda fala bastante coisa, mas eu pulei bastante coisa aqui porque eu acho que não é pertinente para vocês, né. Eu entro aqui na questão de capacitação, né? Ela prevê que a capacitação e treinamento de segurança do trabalho, né? O empregador tem que promover a capacitação e treinamento dos trabalhadores, né?
Ao término, ele tem que esse treinamento ele pode ser, né, inicial, periódico ou eventual, né? E deve ser para cada treinamento emitido um certificado com o nome e assinatura do trabalhador. Até hoje eu nunca entendi por que tem que ter assinatura, mas eu assim, né, lógico, tem que ter um comprovante que ele fez o treinamento, né? Mas enfim, tem que ter o conteúdo programático, a carga horária, a data, o local de realização do treinamento, o nome e a qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico do treinamento, né? A capacitação tem que incluir treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. Eu fiz lá uma automação, mudei o processo produtivo, vou ter que pensar em treinar o pessoal, entendeu? Treinar, fazer um periódico e fazer um eventual, se for o caso, né? Às vezes não é necessidade, mas enfim, se houver necessidade, tem que pensar em fazer isso, né? Tá aqui, ó. O treinamento inicial deve ocorrer antes do trabalhador iniciar suas funções. O periódico deve ocorrer com a periodicidade estabelecida pela empresa, né? Na realidade, a ANR, em alguns casos, ela define para alguns casos, mas para outros casos, quem define isso aí é o próprio empregador, o próprio SESMIT, ou a própria área produtiva, né? O eventual tem que ser toda vez que houver uma mudança nos procedimentos, nas condições de operação do trabalho, né? Na ocorrência de algum acidente grave ou fatal, se acontecer algum acidente grave, tem que retreinar, né? Concorda? E após o retorno de afastamento do trabalho por mais que 6 meses. Então, se uma pessoa ficar afastada por mais 6 meses, quando retornar, ela tem que fazer treinamento, né? São treinamentos de segurança, lógico, mas na capacitação ela pode incluir o estágio prático, uma prática profissional supervisionada ou orientação em serviço. Ela pode contemplar exercícios simulados e habilitação para operação de veículo, embarcações, máquinas ou equipamentos. O treinamento ele pode ter uma fase prática, em alguns casos é bastante interessante que ele tenha a fase prática, né? A durabilidade, assim, a duração do treinamento, né, ele depende em alguns casos pela ANR, pelas normas regulamentadoras, em alguns casos ela define o mínimo, mas no geral é a própria empresa que vai definir, né? Tá tendendo a ser assim, o próprio patrão, porque às vezes um treinamento bem dado vale mais do que um treinamento bem dado de menor tempo vale mais do que 5 treinamentos demorados, né? E é isso, gente, tá? Depois vemos aqui os anexos da ANR com as definições, eu não vou trabalhar isso com vocês, e com diretrizes para requisito mínimo para modalidade de ensino EAD. Essa é uma modalidade que vem crescendo bastante, aliás é o que nós estamos fazendo, né? Então a modalidade de ensino é EAD à distância, né? ou presencial. Aí ele tem aqui algumas diretrizes do que ele pede para validar esse treinamento, tá? E é isso, beleza? Bom, depois você vai lá na área de atividades e faz a atividade aí para mim, tá? Abraço para vocês, até a próxima.